Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou hoje aqui com o Paulo Moreira. Paulo ele foi aprovado no concurso do TCU, que é o Auditor de Controle Externo, e estou por vir aqui dar uma entrevista hoje para vocês. E aí eu anotei algumas perguntinhas aqui que o pessoal enviou pelo Instagram de concursos para estar perguntando para o Paulo. Então muito obrigada, Paulo, pela sua presença aqui Muito hoje. obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista com o pessoal aí que está engajado nessa missão de passar em concurso. Isso aí, muito obrigada, viu? Então, assim, primeiro, Paulo, eu gostaria que você contasse assim, um pouco a sua trajetória no mundo de concursos, aprovações, reprovações, a sua formação, como é que foi? Então, eu entrei no mundo dos concursos muito cedo, né? Entrei com 15 anos. Com 15 anos eu passei para Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Mas, assim, contar um pouco do meu background. Eu sou de Fortaleza e eu vim para Brasília e eu estudava no colégio público aqui. E aí, mas eu era filho de militar e eu consegui entrar no colégio militar sem ter que fazer aquele concursozinho na quinta série. Entendi. E aí eu estudei todo o tempo no colégio militar, né? Aquele fundamental e o ensino médio. Só que eu era um aluno, assim, não muito bom, digamos, péssimo, né? Mas e aí eu falei assim, cara, eu vou fazer SpaceX no segundo ano, que era o ano que eu poderia fazer SpaceX. E aí eu falei, eu vou decidir estudar. E aí eu entrei no cursinho, crente que ia estudar muito. Fiz um cursinho presencial na época, não estudei muito, mas quando veio o primeiro simulado e eu fui meio mal, eu falei assim, eu juntei com o pessoal que foi bem e falei, cara, o que vocês fizeram? Aí, você juntar com pessoas que é o mesmo objetivo que você, ajuda, né? Eu perguntei, o que vocês fizeram? E aí eles falaram, a gente tá indo todo dia à tarde estudar na biblioteca. Eu falei, vocês estão de brincadeira. Porque era assim, de manhã a gente ia pra escola, à noite era o cursinho, e ele falou, à tarde a gente tá indo pra biblioteca. Eu falei, vocês estão de brincadeira, vocês estão indo pra biblioteca? Aí falou, então, eu falei, porque pra mim era surreal. Pra mim era assim, estudar fora do colégio, fora de um cursinho, naquela época pra mim era surreal. E você tinha 15 anos, né, sério? Tinha 15 anos. E aí eu falei, vocês estão indo pra biblioteca? Vocês estão malucos? Não é possível. Aí ele falou, tamo. Aí eu falei, cara, então eu vou também. Na verdade, eu lembro que eu fui mais por curiosidade. Será que eles estão indo mesmo ou eles estão de brincadeira comigo? E aí eu fui e aí engrenei nesse esquema era de manhã colégio, à tarde era biblioteca e à noite cursinho. Então eu engrenei, quando eu comecei a engrenar, aí fui bem. Aí no segundo simulado, logo depois, acho que foi 2 meses depois do primeiro, que eu já comecei a engrenar nisso, eu fui terceiro lugar do cursinho. Caramba. Aí eu falei, cara, então é isso mesmo. E aí deu muito gás, aí passei na SpaceX. Só que eu passei assim, eram 470 vagas para ser oficial do Exército, né? 5 anos de internato lá. E eu passei em 694. E aí eu lembro até a posição até hoje, 694. Qual a chance de eu ser chamado de 224 pessoas desistirem e eu ser chamado? Aí aconteceu de 224 pessoas desistirem, eu fui chamado. E eu entrei. Depois disso, eu formei lá na Academia Militar, formei como militar, e com 1 ano de oficial do Exército, assim, eu já vi que assim, eu não era uma carreira que eu queria ir pro resto da minha vida. Mas eu não sabia o que eu queria ainda, eu estava meio perdido. E aí, no Exército, a gente tem a possibilidade de fazer um vestibular para quem já é formado na MAN, faz vestibular para fazer engenharia, para fazer engenharia no IME. E aí eu fiz esse estudo, só que assim, o estudo para entrar no IME foi mais pesado que o estudo pelo TCU. Caramba, não, eu acredito. Porque assim, foi bem pesado. o IME, rapaz. Porque o que acontecia, quando eu estava estudando pro IME, eu trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde, e eu fazia um cursinho à noite, cursinho de pré-vestibular, na verdade era um pré-militar, né, que era preparatório para a AFA, Academia da Força Aérea, que a matéria era muito parecida com o do IME. E aí eu fiz esse preparatório e eu tinha pouco tempo para estudar. E eu peguei 2 meses antes da prova do IME e eu fui pro Rio fazer um curso lá. E aí foi era de 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias. Isso 2 horário meses. Do curso. 2 meses. Caramba, bem intensivão mesmo, né? Muito intensivo. E eu fui lá pro Rio fazer esses 2 meses e eu estudei muito pesado. E eu aprendi que, cara, se eu pegar alguma coisa, porque a gente tem muita noção, que tem muita crença de limitante, que, se eu fumar na escola eu sou burro, é taxado de burro. Mas na verdade é porque você não tinha a motivação que você tem quando você quer passar em um concurso, quando você quer trabalhar em um negócio. É quando você identifica qual a prioridade na sua vida ali, né? Exatamente. Então, na escola a gente
tá ali estudando porque tem que fazer aquilo, mas a gente não tem motivação, a gente não tem aquela, cara, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero passar em um concurso, não. Agora eu tô saindo isso aqui porque vai mudar a minha vida, vai mudar a vida da minha família, vai mudar a vida dos meus filhos, dos meus netos, então é muito diferente a motivação, né? E aí eu passei lá no IME e eu fiz engenharia de fortificação e construção. Caramba! E eu vi que, assim, dentro do IME eu já vi que aquela carreira militar que eu não queria, não mudava muita coisa, eu continuaria sendo militar. Aí eu falei, cara, então eu vou estudar para outro concurso, vou fazer algum concurso. E na época eu tinha um amigo meu que ele passou para a Polícia do Senado aqui que ele era do Exército também e passou para a Polícia do Senado. Só que ele era praça e eu era oficial. Só que aí a gente tem aquela, pô, o cara era praça, conseguiu passar, eu também consigo. Entendi. E aí eu falei, vou fazer Polícia da Câmara. Aí eu fui pra Polícia da Câmara, ensino médio, eu tava no IME, eu fui com um salto alto, né? Eu falei, fui tranquilo, eu estudei, não estudei muito a fundo, isso foi o meu grande mole, que eu não ter estudado muito, mas aconteceu que, acabou que deu tudo certo, assim, no final, né? Aí eu não estudei muito a fundo, passei, mas eu passei e era 300 e pouco, e eram 160 vagas, 160 e poucas vagas. E aí eu não fui chamado, claro, e eu fui muito mal na redação, lembro que eu fui muito mal na redação. Eu falei, caramba, eu sabia que eu não sabia escrever direito, porque eu nunca precisei aprender a fazer uma redação muito boa, assim, porque tanto a AMAN quanto o IME eram muito exatas, e português era um pouco negligenciado, redação, então eu também não sabia como é que fazia direito. E aí eu falei, vou ver o que eu quero aí, então, isso era abril de 2014. Não sei o que eu vou fazer. E eu vi, e nessa época, eu falei, cara, tem esse negócio do TCU, olha que legal. Não sei por que eu vi, eu acho que foi porque quando você tá como concurseiro, você quer estudar para concurso, você fica muito naquela inércia, naquele negócio, tipo assim, você quer pesquisar todo mundo que já passou, você lê 1000 entrevistas, você quer fazer seu plano perfeito para aí sim começar a estudar. E nisso eu sempre falo pro pessoal, cara, começa. Quando o pessoal pede, né? Começa, depois você ajusta, depois você escolhe o concurso foco, mas começa logo, para de ficar querendo um planejamento perfeito e tal. E aí eu fiquei nisso, e eu entrava muito naquele fórum concurseiros, né? E aí tinha uns depoimentos do pessoal do TCU. E eu comecei a ver com outros olhos, eu falei, caramba, isso aí é massa. Só que eu falei, pô, não é pra mim, né? Se eu não passei na Polícia da Câmara, eu vou passar num concurso de 18 matérias? Aí eu falei, não vou fazer TCU não. E aí, dezembro de 2014, isso era abril a prova, dezembro de 2014 eu não tava fazendo nada. Eu só tava assim, cara, eu vou estudar. Não, foi Copa do Mundo, eleição. Aí eu falei, cara, vou estudar. Até agora, até não estudei nada. Aí em dezembro saiu autorização para analista do planejamento e orçamento. E isso era dia 31 de dezembro. Nem lembro quem foi que assinou. Mas aí foi dia 31 de dezembro, eu lembro desse dia, que eu falei, cara, eu vou estudar pra esse concurso. Por quê? Resolução de ano novo. Dia 31 de dezembro, minha resolução de ano novo era essa. Cara, vou estudar pra esse concurso. E aí, virou o ano, passou janeiro, não estudei. Aí fevereiro, quando nesse ano, eu fui pro Carnaval de Salvador. E aí a gente ficou na esquina do TCM. E a casa era muito legal que a gente ficou. Aí eu falei, cara, já pensou? Se eu fosse auditor, eu trabalhasse ali e eu morasse numa casa dessa, cara, seria muito legal e tal. Porque o apartamento, o local era muito legal. Aí eu falei, cara, vou estudar vou estudar agora, eu vou pegar pesado. E eu lembro, eu voltei do carnaval dia domingo, virou uma chave na minha cabeça e eu comecei a estudar muito pesado. Eu comecei a estudar muito. Foi todo o tempo disponível. Porque geralmente você vai começando devagar. Você começou logo de cara ali, né? Comecei de cara, mas o que acontece é porque eu já tinha um estudo ali do IME. Exato. Que era muito... Com certeza, muito puxado. Com certeza, você falou de 7 da manhã até 11 da noite. Exato. Você já tinha capacidade de resistência. Eu já me conhecia. Várias horas ali estudando e já tinha tido outras aprovações. Exatamente. Né? Sabia que funcionava pra você. Exatamente. E no IME também tem muita prova. Então eu já sabia como ficar um tempo estudando. Então sim, eu já é meio que eu tava muito acostumado com esse ritmo de prova. Você acostumar com o ritmo de prova. Disciplina de estudo. Exato. Né? Então acho que isso que facilitou muito para mim. A minha situação é um pouco parecida com a sua também. Eu já tinha uma resistência boa quando comecei a estudar. E você, esse pedaço que você estudou, você teve quanto tempo até a prova?
Então, aí eu comecei a estudar em fevereiro, acho que era dia 22 de fevereiro, eu não meu lembro. aniversário, dia 22 de Foi? fevereiro. Legal. Dia 22 e a prova foi dia 16 de agosto. Então eu tive... Só que o que aconteceu? Eu estudei para APO, eu não... E eu fiz... Quando eu decidi estudar, eu peguei uma consultoria De estudos? de estudos. Ah, que legal. Eu peguei uma consultoria para saber, eu falei, cara, se é isso que eu quero, eu vou pegar uma consultoria com uma pessoa que já alcançou o que eu quero, que ela vai me Dá caminhar. o caminho das pedras, né? Exato. Eu fiz 2 meses com a pessoa e eu já vi que assim, eu já consigo levar por mim mesmo. Então eu aprendi a fazer, depois que eu aprendi eu vou caminhando Então, sozinho. barco sozinho, né? É tudo, né? Por exemplo, você quer investir. Pô, é melhor você economizar um tempo aprendendo com quem já chegou lá, do que você quebrar a cabeça, E aprender a cometer os mesmos erros, né? E perder aquele tempo. Você quer abrir uma empresa, vai com alguém. Então é meio que eu sempre procuro, quando eu quero fazer um negócio objetivo, eu sempre procuro um mentor, né? Que nem nessa da Câmara, nessa policial do Senado, eu procurei o cara, eu falei, pô, me ensina o que você fez e tal. Eu sempre sou isso, eu sempre procuro a pessoa, pô, me ensina como você chegou aí. E aí eu vou fazendo o passo a passo que ela fez. Isso é muito importante. Exato. E aí, com 2 meses, ela me mandou, eu lembro, foi 31 de abril também, saiu a autorização pro TCU, 31 de abril de 2015, saiu a autorização pro TCU. Ela me mandou e-mail, aí à noite, assim, de manhã eu levantei, abri meu e-mail, aí eu recebi a autorização do TCU, aí ela mandou assim, Paulo, acho que você tá indo muito bem no nosso aproveitamento, você não... Isso é a sua mentora? Isso. Ela falou, você não quer tentar o TCU? Aí eu falei, o TCU foi autorizado ontem, e tal, papapá. Cara, aquilo lá, eu fiquei o dia inteiro, isso foi 8 da manhã, eu fiquei o dia inteiro pensando, caramba, vou fazer. Sim. Aí foi o dia inteiro, assim, pensando nisso, faz ou não faz, faz ou não faz. Uma decisão muito difícil, muito né? difícil, porque muito você tá difícil. focado em um negócio, e aí você pode querer outro, aí ficar sem nada. Exato. Aí eu peguei no outro dia, eu respondi ela, falei, Pamela, ixi, não sei se pode falar. Pode. Falei, Pamela, eu não vou pegar o TCU não, porque eu já tô focado, já tô quase terminando o edital do APO, então eu vou focar no que eu quero, nesse mesmo, porque eu posso correr o risco de não fazer. Sim. E aí passou umas 2 semanas, eu terminei o edital do APO, passou mais 2 semanas, eu já tava meio que revisando o edital, avançando bem rápido assim, e zero, nada de concurso. Eu falei, cara, e começou a surgir a notícia de que ia cancelar a autorização. Nossa! Aí eu falei, cara, bateu o desespero. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou mudar pro TCU. Aí eu falei, vou mudar pro TCU, acho que uns 5 dias depois saiu o edital do TCU. Ai, que na época eram 18 matérias em 2013, no meu saiu com 20 matérias. Aí eu, cara, bateu um desespero assim. Só que aí saiu o edital de técnico e de auditor. E aí eu pensei, cara, eu vou tentar técnico. Foi? Vou fazer técnico. Caramba. Porque... Só que aí, essa dúvida técnico e auditor, eu fiquei matutando elas ainda umas 2 semanas. Só que enquanto isso eu tava estudando, mas ainda pensando assim, cara, o que eu faço? Eu tava estudando as matérias em comuns, né? Mas... E eu tava mergulhado mesmo, eu falei, mergulhei fundo, eu estudei muito pesado. E aí, meus pais moram aqui em Brasília, eu morava no Rio na época, que eu tava fazendo IME lá. E aí, quando eu vinha a Brasília, eu ficava com isso muito na cabeça, aí eu falei com meus pais, falei, cara, não sei qual que eu estudo e tal. Aí minha mãe falou, cara, o que você quer pra sua vida? Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou ser mais motivado pra eu não correr o risco de acontecer o que aconteceu comigo lá na Câmara dos Deputados, de eu não estudar com tanto afinco, com tanta vontade. Eu acho que eu vou fazer vou focar no de auditor. Mas eu fiz as 2 provas, Fez as duas. Só que eu não estudei para técnico. Você estudou para auditor, né? Estudei para auditor, exatamente, fiz as 2. E aí eu foquei na prova de auditor e fiz a de técnico também. A de técnico era 1 semana antes. E era no mesmo local. Então foi bom para eu testar a hora que eu ia acordar, a hora que eu ia sair de casa, a hora que eu ia entrar, onde eu ia almoçar. Foi todo o teste. O teste que eu ia fazer pro TCU eu fiz 1 semana antes. Entendi. É porque como eu era militar, a gente é muito acostumado a ensaiar. Então você ensaia exatamente o que você vai fazer na hora. Então, cara, eu fiz
tudo exatamente. Eu sabia onde que eu ia almoçar, a hora que eu ia sair, a hora que eu ia chegar, onde que eu ia descansar, o que que eu ia fazer. Então, esse do técnico eu fiz, não passei, acho que faltou uns 10 pontos. Só que você sabe que quando a concorrência é alta, 10 pontos é tipo, Muita coisa. é 2.000 pessoas. Então eu não cheguei nem perto de ter prova corrigida. Acho que foi 82 o corte, eu fiz 73, foi bem distante assim. E aí a de auditor, eu até falei com um amigo meu que hoje ele é meu sócio, e a gente estudou junto pro IME. A gente estudou junto pro IME, ele passou em primeiro, eu passei em segundo. A gente estudou tudo exatamente junto. E agora... hoje a gente morava junto lá no Rio, e aí ele me perguntou, pô, e aí, tu tá preparado e tal? Eu falei, cara, sinceramente, eu não tô preparado, mas se der uma sorte, acontecer alguma coisa, eu vou bem. Eu posso morder uma vaga. E aí, cara, não é que deu tudo meio que sorte, assim, sorte, né? Porque eu me preparei para aquilo. Mas, por exemplo, eram 10 horas de prova, eram 4 discursivas. Discursiva eu tinha estudado, 10 horas de prova. Cara, o que eu mais estava acostumado a fazer era prova, estratégia de prova, era CESP, a banca CESP. Eu ganho em cima da banca CESP, por quê? Porque eu tenho estratégia de prova, eu tinha estratégia de estudo para a CESP. Então isso me ajudou muito. E aí, acabei, quando saiu as vagas, quando saiu o resultado, saiu um dia objetiva, no outro dia a discursiva. E quando passou a prova do TCU, eu tava tão cansado, porque quando eu comecei a estudar, eu estudei pra APO, né? Então eu falei, agora que passou o TCU, eu vou estudar pra APO. Só que eu tava tão cansado mentalmente que eu não conseguia estudar nada. Geralmente tem gente que, você mesma, né? Você falou que passou sua prova, segunda-feira começou a estudar. Foi. Eu não. Passou a prova, eu não estudei nada. Então, quando abriu o edital do APO, eu não sabia nada, assim, eu falei, cara, não sei se eu vou fazer. Eu nem fiz a prova do APO, pra você ter noção, quanto cansado que eu tava, né? Porque eu estudei muito mesmo. Nossa, tava muito esgotado. Mas eu imagino, 20 disciplinas são 20 Porque disciplinas, né? eu peguei, são 20 disciplinas, mas eu tinha 8 já mapeadas do estudo do APO. Tinham 8 matérias em comuns, então eu não tinha... Sobraram 12. 12. Muita coisa. 3 eu não estudei, então sobraram 9. Aí 9 eu estudei, só que tinha alguns direitos. Direito eu pegava resumo na internet, mas exercício. Então a gente tinha estratégia para estudo, né? Com certeza. A gente vai montando uma estratégia ali de estudo para conseguir chegar na prova da melhor forma. E aí, eu não fiz a prova do APO e eu falei, cara, vou esperar, porque a gente tem aqui, na época, eu não sei se hoje eu vejo os rankings estão muito fracos, mas naquela época os rankings ainda funcionavam bem. E eu tava bem ranqueado ali, eu falei, porque minha meta era tirar 118 pontos, minha meta. E era do CESP? Era do CESP, de 200, 118. Tá, beleza, Era de 200, Entendi. era 118 que eu queria tirar, isso... Porque no ano retrasado, a nota de corte tinha sido 118. Aí eu falei, não, 116. Tinha sido 116. Eu falei, vou tirar 2 a mais, que vai que a... Aí eu tirei 114, se eu não me engano, 116. Foi muito próximo, assim. Entendi. E aí eu falei, cara, não sei se vai dar. Mas como eu tava ali pertinho no ranking também, eu falei, só se todo mundo for mal, ou se anular muita coisa. E aí aconteceu os dois. Todo mundo foi muito mal e anulou muita coisa. Aí quando saiu as objetivas, eu tinha tirado 128. Caramba, nossa, Aí, mudou porque muito. anulou muita coisa. Anulou, aí eu fui pra 128 e eu fiquei em 65. Caramba. Aí não saiu, eram 27 vagas, se eu não me engano, 28, era assim. E eu fiquei em 65. Aí saiu a objetiva. E antes saía tudo de uma vez. Aí nesse ano saiu a objetiva. No dia, aí foi um dia de tensão, né? Foi um dia, caramba. Porque o que falavam? Falavam, pô, vamos chamar 100. Só que tinham 120 chamados. Eu falei, cara, só não posso sair dessas 100 vagas. E aí, saiu no dia seguinte, eu lembro até hoje, chega a dar arrepio aqui, que no dia, cara, na hora que eu fui olhar, que eu vi que tinha saído, minha mãe me ligou, na hora, assim. Cara, na hora ela me ligou. E aí a gente começou a olhar, cara, eu tô vendo aqui meu resultado e tal. Só que meu pai já tinha visto. Por isso que minha mãe me ligou na hora. Entendi. Cara, e porque assim, meu pai, ele devia estar no F5, porque eu também tava. Aí eu falei, cara, ele tá no F5. Entendi. Aí, e aí minha vaga
porque o CESP ele libera por ordem alfabética. E aí eu tive o trabalho de puxar, jogar pro Excel pra ver qual que era. Então dá aquele frio na barriga, um tempo de frio na barriga. Porque eu vi minha nota de discursiva e comparando com 2013 foi horrível. Aí eu falei, caramba, saí das vagas. Aí eu, putz, já tava triste já. Mas eu fui fazendo o negócio todo pra jogar pro Excel. Quando eu fui jogar no Excel, eu pulei pra tipo 23. Caramba! Aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu fiz de novo, 23. Aí eu fiz de novo, 23. Aí eu comecei a olhar a nota nas discursivas das outras pessoas. Todo mundo tinha ido muito mal na discursiva. Caramba. Porque a discursiva da manhã tava muito... Não é que tava muito difícil, mas eles pegaram aquele detalhe do detalhe que ninguém vê. Sim. Então foi isso que caiu. E aí eu falei, cara, isso aqui eu não sei, vou chutar e tal. Fui mal, mas na tarde eu fui muito bem. Entendi. E aí me jogou lá pra cima. E aí eu consegui entrar dentro das vagas. Aí essa foi a trajetória no mundo dos concursos. Bom. Rapaz, parabéns, viu? Valeu. Uma longa caminhada. Longa caminhada. E falando assim um pouco do seu trabalho, como é que é trabalhar no TCU, assim? Cara, o TCU é muito bom, assim, eu digo, porque a gente entra num órgão público, a gente idealiza muito, né? Mas a gente sempre idealiza com os benefícios. E tem todo um cargo. E assim, em relação ao benefício, cara, não tem reclamar, né? Exatamente, porque assim, você entra a hora que você quer, você sai a hora que você quer. Você é que meio que vira seu chefe, porque você trabalha por metas, né? Você trabalha por metas, tanto de tempo quanto de processuais. Tá. Excelente, né? Então você tem plano de saúde, tem recesso, você faz seu horário, você tem banco de horas, você tem três APCs na semana. APC é dia de dispensa por semestre, você ganha 3 por semestre. Você tem inúmeros benefícios lá, tem restaurante lá dentro, tem a garagem, que isso conta pra caramba. A garagem, o pessoal fala garagem de shopping, que é uma garagem, muito boa, você não vê. E assim, tem muita coisa, mas também tem um trabalho. O trabalho mais lá é auditoria, eu fiscalizo obras públicas e eu gosto bastante da parte de auditoria, mas tem uma parte que é processual, que é um pouco mais chata ali, que pega, que eu não gosto tanto. Eu gosto muito de auditoria, que você vai a campo, você visita a obra, você conversa com o gestor, então é uma parte muito interessante. Mas também tem uns processos que são interessantes. E é muito bom trabalhar lá. E eu gosto muito o ambiente de trabalho das pessoas, faz um ambiente muito tranquilo, muito... Eu vim do ambiente militar, né, que era uma hierarquia muito pesada. E lá não, lá meio que você é normal, é uma coisa... Sinceramente, eu acho que é muito bom. Eu vejo que é, né? que é muito bom. Então. E pro pessoal aí que tá pensando em fazer, né, o TCU, você acha que vai sair 2019, 2020? Quais são as expectativas que você tem? Então, na Lua a gente tem 20 vagas, né? Muita gente fala que pode sair esse ano por conta de que ninguém quer perder o orçamento. O orçamento que tem ali para disponível, ninguém quer perder. Mas eu, sinceramente, analisando um pouco o histórico, como que está o TCU hoje, eu acredito em relação à gestão ali, às secretarias, como é que está a CGSEC, CGDAN, eu acredito que possa sair início do ano que vem. Mas nesse ano, eu acho que assim, se você quer passar, você tem que se preparar para o quanto antes. Exato. E aí eu gostava de colocar o senso de urgência. Então, na época da minha consultora, por exemplo, ela colocava uma meta por semana, a minha meta era fazer 2 por semana. Entendi. Então, eu me jogava um senso de urgência maior. Então, se eu estivesse estudando hoje pro TCU, eu trabalharia com ele saindo em setembro de 2019. Então, eu trabalharia com estudar para tudo, matar todo o edital até setembro. Que aí, depois disso, você ajusta, né? Você vai fazendo revisão, você vai deixando... Ou então, você pode migrar para outro concurso. Então, o quanto antes você terminar, você deixar seu centro de urgência ali mais antecipado, vai te obrigar a fechar aquela matéria e aí você pode migrar de área. Ou migrar para um concurso, um TCE que abrir. Então, eu acho que o quanto antes você matar, melhor. Porque muita gente se preocupa, vou deixar para estudar quando for autorizado. Não tem como. E são 20 disciplinas, né? Que nem a gente já estava comentando aqui. É muita disciplina. E falando nisso, o que você indica para uma pessoa que vai começar a estudar agora? São 20 disciplinas, o ciclo básico dela, assim. Quais são as recomendações? Vou começar a estudar pro TCU, você está falando? Isso. Tá. Português. Cargo de auditor. Tá. Exatamente. Português, constitucional administrativo.
Constitucional administrativo não cai tanto, mas ele é base para todos os outros direitos. Então, é muito interessante você conhecer tanto o direito como que é o funcionamento da administração pública. Então, você conhecer os princípios, você consegue deduzir outras coisas. Porque, por exemplo, eu não tinha estudado tudo de direito civil, mas eu tinha uma certa noção do direito constitucional. Sim. Então, isso me ajudou bastante no direito civil. Então, muito bom ter português, constitucional, administrativo, a administração financeira e orçamentária, muito, contabilidade pública, então já foram aí, português, constitucional, administrativo, administração financeira e orçamentária, contabilidade pública. E a geral, já começa aí também? A administração pública. Administração pública. Contabilidade geral, no caso, você acha que já começa por aí? Eu acho. Ou coloca mais pra frente? Depende, eu acho que depende da pessoa. Se ela tiver uma certa dificuldade, ela pode começar com a geral também. Entendi. Que a geral, eu tive um pouco de dificuldade na geral. E você já era das exatas, né? Exato. Mas eu tive dificuldade, mas não tanto, porque eu peguei a manha da contabilidade do CESP. Por quê? Contabilidade do CESP, ele cobra basicamente aquela lei lá. Nem lembro qual que é o número da lei. Mas se você pegar as provas do CESP, eu falei, cara, tá todo mundo estudando DRE, as demonstrações contábeis, que isso cai muito pouco. Entendi. Agora, é muito melhor você ficar estudando essa lei aqui. A legislação e aí eu fiz muito exercício, li muito aquela legislação, e aí eu fui bem em contabilidade. Em administração, em análise de demonstrações contábeis, não. Mas contabilidade eu fui bem. Isso me ajudou bastante. Porque o CESP ele é mais conceitual. Porque quando a pessoa pensa em contabilidade, ela pensa naquela contabilidade da Receita Federal, que é você analisar um balanço patrimonial, você analisar um DRE. E no CESP, não, ele pega mais conceitos. Então é muito melhor você focar na legislação mesmo do que em analisar um balanço. Você pode estudar, vai demorar muito para você estudar. E o custo-benefício que eu tinha não era... Com o custo-benefício que eu tinha, eu posso fazer isso aqui. Sim. E foi o que eu fiz. Entendi. Interessante. E você falou aí em relação também, por exemplo, à receita. Muita gente pergunta, uma pergunta que enviaram para você, inclusive pelo meu Instagram, perguntaram assim, tem como conciliar a preparação para auditor de controle externo com a carreira fiscal? Cara, inclusive vai ser um vídeo hoje no canal sobre isso. Juro pra você, sério. Uma dúvida bem recorrente, né? O pessoal pergunta muito. De fato, tem várias disciplinas parecidas, mas o que muda é muita matéria. Sim. Nas 2 últimas semanas eu recebi 13 perguntas dessas. Sério? 13. Caramba, todo mundo quer saber. Mas eu digo assim, não dá. É a mesma coisa, dá pra torcer pro Vasco e Flamengo? Cara, não dá. Dá pra você torcer pro Bangu e pro Vasco, porque esse é um time pequeno e um time grande. Mas assim, não dá pra você fazer isso. É melhor você escolher uma área. Por quê? Porque o TCU e a fiscal são 2 órgãos de excelência nas áreas deles. Então, são áreas de controle e área fiscal. Até dá para fazer, mas quando que você vai fazer? Isso aí é aquele assim, não tente isso em casa, né? Eu já vi pessoas que migraram assim. Entendi. Mas, por exemplo, isso foi em 2015. Em 2015, o cara já tinha fechado todo o edital da Receita Federal, não tinha previsão nenhuma de ter concurso da Receita Federal, e aí ele falou, teve autorização do TCU, vou estudar para o TCU. Entendi. Então ele migrou com uma certa antecedência, e ele já estava excelente na parte da área fiscal. Então eu aconselho, só faça essa migração quando você tiver domínio total, tanto da área fiscal ou da área de controle, para aí sim você migrar para outra área. Porque se você está ali, está estudando para Receita, é melhor você migrar para fisco estadual ou um fisco municipal do que você querer abraçar os dois e não conseguir abraçar nenhum. Exatamente. Porque as matérias são muito diferentes. São muito diferentes. Tem uma ou outra parecida, mas a base são muito diferentes. E você tem que ser excelente em uma coisa. Não tem como você querer ser excelente em tudo. Exato. E falando assim, em relação também, como iniciar assim, um planejamento de estudo? Você falou ali das matérias, né, básicas, e aí no caso você começa, né, a matar essas matérias e tudo mais, e mais pra frente, como conciliar assim a revisão, porque são 20 disciplinas, né, então vai adicionando, como conciliar a revisão dessas primeiras que você colocou aqui, e conseguir, né, tá lembrando e adicionando as novas matérias também, até combater as 20. Esse processo, né, das revisões e tudo mais. É uma pergunta boa. É longa até, né, de responder. É assim, como é que eu fazia? Quando eu comecei, né, com a consultoria, eu vi que as revisões não estavam muito boas para mim. E aí eu pesquisei outros métodos de revisão.
Aí eu cheguei naquele de 24, 7, 30 e... Você sobreviveu a esse método aí, perguntando? Então, calma aí. Cheguei, aí eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aqui, sensacional. Também achei sensacional. Aí eu comecei a fazer. Cara, bateu umas 2, 3 semanas. Não dava mais, né? Não dava mais, Não dava. porque o que acontecia? A revisão, você não conseguia avançar na Acumula, matéria. Exatamente, você ficava passa o dia muito inteiro revisando, né? Também fiz isso quando estava usando para fiscal. Ou você Tudo você revisa. exato, ou você estudava, ou você acumulava e perdia as revisões, ou você não conseguia revisar. Era E sem uma contar bagunça, o tempo cara. programando as revisões, né? Por mais que esteja planilha programada e tudo mais, é muito tempo, né? Sim. Você anotando. Esse estudo do alemão lá, que fez esse curva do esquecimento, ele é bom pra Dá uma quando você tem referencial uma ali, né, matéria, também, duas exato. matérias, Acho que até umas ali 5. até as 6 ali, Exato. beleza. Agora 20 disciplinas. Não tem condições. Não tem condições, acumula tudo. Não tem. Não tem. E aí eu meio que fiz, eu meio que criei o meu método, né? Que era o mais Adequável pra adequado, você, é né? isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei a revisão de 24 horas desse, e aí que eu até fiz. Quando eu mostrei esse método no YouTube, tem uma parte que eu falo, pô, todo mundo cria um método, né? Tem um método tal, eu vou criar um nome também aqui. Eu apelidei de revisão espartana. Espartano. Bom Que nome. aí que era assim, eu pegava aqui, por exemplo, comecei de direito constitucional. E aí, nas 24 horas, eu revisava o que eu tinha estudado no dia anterior. Então, cheguei a essa primeira manteve a de revisão. 24 horas, Isso, beleza. a de 24 horas não tive. Certo. E aí, vamos supor que eu não feche a aula 0. E aí, na próxima vez que eu pegar direito constitucional, eu vou continuar a aula 0 até fechar. A aula 0 ou a aula 1, né? Eu vou falar aula 0 porque eu estudava no PDF. Sim. Então, fecha aqui a aula 0. Quando eu for para a aula 1, eu reviso a aula 0 inteiro. E aí, quando eu for fechar a aula 1 e for para a aula 2, eu vou revisar a aula 0 e a aula 1. Quando eu for para a aula 3, eu revisava a aula 0, a aula 1 e a aula 2. Quando eu fosse para a aula 4, a aula 0 já não precisava mais revisar. Tá. Então eu revisava 0 a 1, a 2 e a 3. Você fez aula um bloco 5, de 3, então ali? exato. Eu revisava em 24 horas sempre, Entendi. mais blocos de 3 matérias. 3 PDFs anteriores ao que você estava estudando no momento. Exatamente. Interessante. Não assim, só quando eu fosse iniciar. Entendi. Quando eu fosse iniciar. Sim. Não, por exemplo, tô no meio do PDF, vou revisar os 3. Não. Entendi. Quando eu fosse iniciar a próxima aula, eu revisava os 3 anteriores. Se for, por exemplo, capítulo de livro, você revisa os 3 capítulos anteriores. Aí eu gostava de colocar em torno de 10 minutos para cada hora. Então dá em torno de um quinto, um sexto do que eu estudava, eu revisava nas 24 horas. Só que, pô, quando você vê quando você tá no bloco de 3 ali, quando você vai ver aquela matéria quarta vez, é tão rápido que dá, 5 minutos você revisa. Então, e essa revisão, ela fica dentro do bloco de estudo. Entendi. Então, não tinha essa bagunça de que, olha, 10 minutos para revisão de 7 minutos, de 24 horas, 5 minutos para revisão de 7 dias. Não tinha esse negócio, correria do relógio. Então eu estava lá dentro do meu bloco de estudo. Se desse 1 hora, eu só tivesse revisado as 3, beleza, revisei as 3, próxima hora eu começo a estudar a quarta aula 4. E aí eu criei esse sistema. Eu também não fazia blocos para todas as matérias. Porque tinha matéria, por exemplo, que era muito... Eu assimilava muito rápido. Então, ao invés de revisar as 3, eu revisava 1 ou revisava 2. Entendi. Já tinha outras que eu assimilava um pouco mais devagar, tinha que dar um pouco mais de gás. Então, era meio que eu fazia essa. Aí você ia ajustando ali, né? Isso. Até chegar a um método que fosse ideal pra você. Exato, mas o ideal, em geral, era 3. Mas eu fui meio que ajustando isso aí. Legal. Muito bom. E assim, tendo em vista o tamanho do edital, são 20 disciplinas, né? A gente tá falando isso toda hora eu repito, porque é muita muito coisa. grande. E, assim, você teve alguma priorização ali de alguma matéria? Como é que foi? Com certeza. É porque tem a base, né? A base, que eu até brinco, falo assim, cara, se você tiver bom nessas matérias aqui, bem-vindo ao TCU. O resto é só você não fazer grandes besteiras. Entendi. A base é economia, administração pública, AFO, contabilidade pública, constitucional, administrativo, controle externo, auditoria, português. 9. 9. Entendi. 9. E aí, então, essas aí são as matérias de priorização e o restante tá ali no 20% do Pareto, né? Que é aquela atenção menor que a gente coloca, né? Assim, você for ver, dá pra pegar, porque tem as outras são em inglês, constitucional, civil, processual civil, penal, processual penal. Só que civil, processual civil, penal, processual penal, você estuda isso pro TCU, a matéria cai, é um pouco rápido. Tá. Então, não é que é rápido. Na verdade, se você pegar os PDFs, eles são gigantes. Só que se você pegar
o que eu fiz nessas matérias? Eu falei, cara, não dá para estudar esses PDFs gigantescos. Vou pegar resumo mais a lei seca, mais exercício. Entendi. Então eu fiz isso. Resumo, lei seca, exercícios. Entendi. 4 matérias. Elas são muito... É muito superficial, elas caem muito superficial. Não tem como ela se aprofundar em 20 matérias. Não tem como a banca de pegar 20 matérias e falar, pô, você tem que ser bom em tudo. Então essas 4, apesar de serem longas num PDF, elas caem muito superficial. Entendi. E aí, é o que eu te falo, estratégia. Teve estratégia. Eu peguei essas 4, estudei por resumos que eu achei na internet, lei seca, PDF. Ó, gabaritei penal, processual civil e civil. Caramba! Só não gabaritei processual civil. Porque tava muito fácil. Tipo assim, cara, se você tivesse lido lá o código, caraca, se tivesse lido uma vez, você conseguiria matar umas questões, entendeu? Nossa, muito interessante isso que você falou agora, porque você priorizou a lei seca do que a teoria, né, naquele tempo ali. Porque tem gente que vai e coloca a teoria. Tem muita gente hoje em dia que vai fazer concurso sem ter, né, feito a leitura da lei seca. O que você tem a dizer aí, Paulo, para essas pessoas? Cara, a pessoa... É porque é o seguinte, eu acho que ali, mas foi questão de estudo. Porque um concurso, ele cai em relação... por exemplo, um direito, ele é baseado numa lei. Um direito é baseado numa lei, num código, na Constituição. Então, é baseado na lei. Então, ele cai 3 tipos. Ou cai a legislação seca, ou cai a jurisprudência, ou cai uma doutrina. Quando que vai cair uma coisa? Depende do grau do seu concurso. Vamos supor, um concurso de técnico cai muito lei seca. Agora, um juiz vai cair muita doutrina. Agora, um concurso já de um pouco mais... entre os dois ali, vai cair bastante jurisprudência e lei seca. Então, eu meio que estudei. Eu falei, olha, nesses aspectos... cai lei seca, doutrina, nesses aspectos cai só lei seca. E nessas 4 matérias, eu mapeei as 2 últimas provas do TCU e eu vi que cai a lei seca. Então era muito melhor eu estudar a lei seca e exercícios e resumos juntos do que fazer, me aprofundar nessas 4 matérias que eram cobradas muito superficialmente. Já agora, uma auditoria, uma questão de controle externo já era um pouco mais aprofundado, então tinha que estudar um pouco mais. Então foi esse grande diferencial que eu vi. E uma pessoa que vai para uma prova, não leu a lei seca, ela tá perdendo tempo, ela tá jogando o seu tempo fora, o bem mais precioso. Tá jogando fora, porque quando você está estudando para concurso, você tem que saber balancear seu tempo, porque o bem mais precioso você tem, porque se você não pode querer ir tão rápido a ponto de não conseguir absorver aquele conteúdo todo, mas você também não pode demorar tanto a ponto de você desmotivar e desistir de estudar. Então você tem que saber jogar muito com o tempo, você tem que colocar um senso de urgência, mas com um bom senso de ter tempo de absorver toda a matéria. Então tem que jogar bem com o tempo ali. Com certeza. E assim, eu vejo muita gente, né, indo fazer prova, por exemplo, para técnico, que nem foi a minha prova, né, chegar para fazer a prova sem ter feito leitura, nada de lei seca. A pessoa foi ali, pegou as aulas, assistiu todas as videoaulas, ou então, né, fez a leitura do PDF, mas chega na prova, tipo, a forma que tá escrito assim, apesar do professor ter te explicado e tudo mais, você explica com as palavras dele. Às vezes tá lá a letra da lei, você já não entende mais, porque o professor simplificou para você, né? E aí a pessoa às vezes faz a leitura e não consegue identificar, né, o que tá sendo falado ali, e aí às vezes erra a questão. Então não tem como, né? Eu sempre falo isso, gente. Todo mundo que eu trago aqui de aprovado fala, faz a leitura da lei seca, faz a leitura da lei seca, e ainda tem gente que ainda não começou a ler. E querendo ou não, é um processo, né? Porque também não tem como a pessoa deixar toda aquela carga de legislação pro final, deixar assim, último mês vou pegar a lei seca. Você não aguenta. Você não aguenta. Não dá. Porque é muito chato. Tudo muito chato. Todo mundo fala chato mesmo. A gente não encontra outra palavra. É chato, é muito cansativo. É muito cansativo. Mas é cansativo pra todo mundo. Então, se você ainda não começou, gente, começa hoje. É hoje mesmo. Deixa pro fim. Como que eu fazia? Eu lia a aula e eu lia o pedaço da lei seca daquela aula e eu marcava os exercícios. Eu fazia assim, esse exercício aqui caiu esse artigo. Aí eu colocava um asterisco no artigo. Isso. Aí esse exercício caiu esse outro. Aí eu colocava asterisco. Daqui a pouco você pegava, por exemplo, 8666, tem 200 artigos lá. Aí você pega, cai em 10 artigos só. Aí você fala, pô, pra que eu vou ler
Lógico que você tem que ler tudo para ter uma boa noção. Aquela noção geral, mas né? você tem que focar nos 10 ali. Que é são o Pareto. mais cobrados. Exato. Exatamente. Exato. Tem que ser, não tem como não. E realmente, isso que você falou, além de ter feito essa primeira leitura, voltar revisando esses artigos novamente, né? Exatamente. Porque uma vez só você estava ali só entendendo, né? Tem aquele costume com a legislação. Quando você volta, você sempre entende muito melhor do que foi a primeira vez. Então é um processo, né? Exato. Você absorve com a repetição, né? Exato. Aquele negócio, você aprende duas coisas ou pela repetição ou forte emoção. Mas não tem como você se emocionar com a matéria toda do concurso. Então você tem que repetir. É igual, tem até um curso que eu fiz, que foi um curso que eu fiz de coaching, que é o Paulo Vieira, ele fala o seguinte, olha, não, foi com o Paulo Vieira, não, foi com o Jerome Telme, que ele fala o seguinte, é como se fosse um matagal, um milharal. Você tá um milharal e passa um carro aqui. Quando passa um carro, a estrada ela não fica pronta. Mas agora passou 100 carros, ali a estrada já está delimitada. Então quando você repete tanto aquilo ali, você aprende. Então é meio que os seus neurônios, é meio que o milharal que você tem que repetir. E quando é um forte impacto emocional, tipo, o pessoal sempre cita, 11 de setembro, onde você estava? Aí é meio que passa um trator, que aí ele já monta a estrada para você. Entendi. Entendeu? E aí para concurso é o quê? É repetir. E aí também não adianta você repetir 10 vezes hoje. Você tem que repetir de maneiras espaçadas. Né? Exatamente. É dessa forma mesmo. É engraçado, porque isso que você está falando de repetição é muito importante. Eu trabalho com um projeto voluntário, e aí, no caso, é alfabetização infantil. E aí, eu tinha na minha cabeça, como é que eu tinha aprendido o A? Eu pensei assim, não, minha mãe foi lá, desenhou o A uma vez, eu aprendi o A. Quando eu fui ensinar o A, eu vi o tanto que as crianças fazem. Você aperta o A centenas de vezes. É mesmo, é verdade. Tem um monte de A. E é A com a abelhinha, aí é A depois de amarelo. É verdade. Entendeu? São centenas de vezes. E aí, hoje, você cresce e você quer ler a Constituição uma vez e acha que vai lembrar Cara, no dia da verdade. Aqueles cadernos lá que a gente tinha que fazer, era vários A. É verdade. É verdade. E a gente cresce, a gente acha que a gente aprendeu o A, o B, de uma vez só que foi rápido. Foi uma vez. Não, eles foram várias vezes para aprender. Então não tem como você querer ler a Constituição uma vez também e aprender logo de cara acertar todas as questões da prova. Verdade. É um processo, é repetição, né? Então, assim, essa sua analogia foi muito boa. E eu também reparei isso, né? Depois de um tempo que a gente cresce e a gente acha que uma vez só é suficiente. Verdade. Só que quando você vai estudar para concurso, se você não faz revisão, você... Não, provavelmente você não vai conseguir passar, né? Se você não tá revisando. E aí você aprende, né? Ali é aquele momento de aprendizado. Você fala, não, tenho que revisar, tenho que repetir, até você conseguir assimilar pra você lembrar uma prova que você vai fazer daqui a muito tempo. Não é uma prova que você vai fazer amanhã, Verdade. que nem era na escola, que nem era na faculdade. É uma prova a longo prazo, médio prazo. Então, assim, ou você vai revisando no meio do caminho, ou então aquilo ali vai ser esquecido, com certeza. A gente vai ficando preguiçoso, né? Quando a gente cresce. Quando a gente é criança, não. Pra andar, se fosse um adulto querendo andar, já tinha desistido. Exato. Muito boa, muito boa. Falar também, né? Verdade. Sim. E falando de estratégia de prova, você chegou a comentar assim, né? Você tinha alguma estratégia específica, assim, tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva? Tinha. Exatamente. Eu tinha estratégia pra tudo, cara. Eu fazia muita estratégia. Eu fazia estratégia pra tudo e eu acho que foi o diferencial, sinceramente. Com certeza. Primeiro, eu tinha estratégia de confiança, né? Essa é a mais conhecida, que é a estratégia de confiança. De você começa pelas que você mais você vai ganhando confiança na prova. Quanto mais confiança, melhor você vai indo bem. Melhor você vai indo na prova. Então eu fui começar pelas matérias que eu sabia que eu ia melhor. Tá. Então eu comecei pelos direitos, que era a parte mais fácil. Era uma coisa mais tranquila. Além disso, eu também tinha estratégia de resolução de provas do CESP. Porque no CESP você não passa sem chutar. Então você tem que aprender a chutar. E como que eu aprendi a chutar? Quando eu fazia a prova, quando eu fazia a questão, eu marcava, se eu tivesse certeza, eu marcava 2 Cs ou 2 S. Que era o quê? Certeza que tá certo, 2 Cs. Certeza que tá errado, 2 S. Agora, tinha uma dúvida, eu marcava, isso aqui eu tô uma certa dúvida, marcava um C e um E. Entendi. Tipo assim, eu tinha quase certeza, mas tinha uma palavra, uma coisinha que deixava em dúvida. E aí eu marcava um C ou um E. E quando eu não tinha nada, cara, isso aqui eu não tenho nem noção, eu marcava um Xzinho e um C, e um Xzinho e um E. Entendi. Que, não tenho nem noção, mas vou chutar errado. E aí, com isso, eu meio que criei um percentual de acerto. Olha, quando eu tenho certeza que eu acertei, ou que é certo, ou certeza que é errado, eu tenho tantos por cento. Quando eu tenho certeza, quando eu tenho uma leve dúvida de que é certo, leve dúvida de que está errado, eu tenho tantos por cento. Quando eu nem tenho nem noção, eu tenho tantos por cento. E aí eu fui pra prova e aí eu tinha que passar na prova até chegar na minha meta.
Eu ia passando e repassando a prova, em geral dava 3 vezes. 3 vezes eu chegava mais ou menos próximo à meta. Na parte da manhã eu tinha a meta de fazer 59. Eu fiz 57. Então eu fiquei muito próximo. Não, minto, foi o seguinte, eu tinha a meta de fazer 59. Com o meu chute, com o meu cálculo durante a prova, eu tinha feito 58. Caramba. Só que quando saiu o gabarito eu fiz 57. Ah, tá. Então, era mais ou menos assim, eu tinha uma meta e com o chute lá, com o meu percentual de acerto que eu tracei durante a minha preparação, não adianta você querer chegar lá com o meu percentual. Você tem que fazer o seu. Tem que descobrir isso. Aí você chegou lá com o percentual, eu falo, pô, minha meta é 59, eu fiz aqui 52, então vou ter que chutar mais pra subir. Então eu meio que fui chutando assim, até minha meta chegar, não consegui chegar na pontuação que eu queria, mas chegou mais próximo. Teve uma hora que eu falei assim, cara, não tem condições de eu conseguir chutar mais aqui, porque se eu chutar, corre o risco minha nota baixar. Entendi. E aí, eu meio que de 100 questões, eu deixava 5 mais ou menos em branco. Era mais ou menos isso. E pra discursiva, é receita de bolo. Eu fui, a minha estratégia era, repetir a receita de bolo. Se você pegar a minha discursiva, ela tá ao mesmo início, ela tem os mesmos conectivos de parágrafo, tem os mesmos conectivos dentro do parágrafo em cada redação. Então assim, se você pegar a redação 1 e 2, cara, são assuntos totalmente diferentes, mas os conectivos, o início de cada parágrafo, o final eram iguais. Então eu fui com a receita de bolo exatamente pronta, eu só mudei o conteúdo. Então isso aí, querendo ou não, é uma estratégia, porque te dá tempo. Imagina você chegar na prova discursiva e pensar, cara, como é que eu coloco aqui um parágrafo? Como é que eu estruturar, né? Como é que eu estruturo aqui? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou iniciar esse parágrafo? Cara, quando tá lá, você só responde aquela perguntinha que ele fala, coloca a causa, coloca o fundamento, pronto. Exato. Isso que você falou, eu achei muito engraçado, porque eu tinha uma aluna, ela estava fazendo as redações dela, e toda redação ela fazia diferente uma da outra, assim. Ela falava, por que você não faz igual? Porque as minhas eu fazia tudo igual. Aí ela falava, não, porque eu não quero ser repetitiva. Mas o seu avaliador vai ler uma vez só a sua redação. É receita de bolo, não tem várias segredo. Redações suas. Então, assim, faz uma, porque fica muito mais rápido, né? Exato. Você vai fazendo, vai treinando. E falando em relação, assim, esse treinamento, você tinha uma estratégia ali bem, que foi acertada, né? Você passou e tudo mais. Então, você fazia simulado na sua preparação para descobrir essa estratégia? Como é que foi? Não fazia muito simulado, eu fazia muita questão. Ah, tá. E simulado, porque assim, eu montar o simulado, quando você estava estudando, é meio difícil. Então, eu buscava muito o simulado pronto. Sim. E aí eu então pegava provas antigas. Mas eu fazia meio que a cada mês, assim, fazia meio que um simulado. Você resolveu o simulado, né? Uma vez por mês. Mas eu sempre busquei de algum local pronto. Na época não tinha... tinha uma estratégia que ele colocavam simulados de uma matéria, simulado mais inteiro, assim, eu não lembro. Acho que eu peguei 2 só. Eu peguei 2 simulados inteiros, assim. Pra resolver, que eu achei na internet. E as provas antigas também, você chegou a resolver? Resolvi. Ah, tá. Pô, isso aí é essencial. Acho que você tem que começar, antes de estudar, você tem que dar uma olhada na prova. Porque imagina, você fala assim, você quer correr, vou falar assim, vou participar de uma prova de corrida. Aí você não sabe como que é a prova, mas você treina pra maratona. Aí você chega lá, a prova era 100 metros, treinei errado. Pô, você tem que pelo menos saber como que é a prova, como que ela tá estruturada, o que você tem que focar mais, qual a sua dificuldade. Tem que estudar isso. E o treinamento para as questões discursivas, assim, você falou que você repetia, né, fazia receita de bolo e tudo mais, mas a parte específica das questões, você tinha alguma preparação, assim? Tinha. Pô, a estratégia. Como que era? Como que eu peguei? Eu peguei todas as matérias que poderiam cair na discursiva e eu tracei, e eu coloquei assim, cara, essa matéria aqui, ela pode cair tal assunto. Então eu peguei todos esses assuntos e eu coloquei em flashcards. Deu 140 flashcards, se eu não me engano. E aí eu tinha um Anki, eu fazia no Anki, mas eu não gostei muito ali como que era o sistema, porque eu queria ver aquilo muito mais vezes do que o sistema fazia. Entendi. Porque eu não estava querendo aprender o negócio, eu queria decorar mesmo aquilo ali, eu queria estar na ponta da língua. Sim. E isso me ajudou muito. E então eu peguei todas essas matérias e eu fazia flashcards e eu ficava no flashcards assim, ó. No dia anterior, no dia da prova, o avaliador lá quase que tirou meus flashcards da minha mão. Eu brinco que ele tava assim, mas eu fui até o último minuto olhando os flashcards. Eu fui até o último minuto olhando os flashcards. Eu sou desse jeito também. Então eu peguei tudo que podia cair na discursiva e coloquei em flashcards. Sim. E aí eu fui pra prova discursiva nisso, né? Muita gente, você se preparando para o objetivo, você está se preparando para a discursiva. Sim. Mas
a discursiva ela requer um conhecimento um pouco mais aprofundado do que da objetiva. Então, por isso que eu tracei essa estratégia dos flashcards. Ah, muito legal. E, assim, o pessoal que está começando agora a estudar para o cargo de auditor de controle externo, TCU especificamente, se você pudesse dar uma dica, ou então duas, para essa pessoa, o que você falaria para ela? Cara, eu falaria para você realmente focar, se você realmente decidir que é isso, né? Fazer um planejamento, primeiro começa antes de planejar, porque muita gente fica na inércia do planejamento, que é um planejamento perfeito, mas aí quando vai para a prática não consegue fazer nada. Então começa, depois planeja, depois melhora quanto mais avançado você for ficando, melhor tem que ser o seu planejamento. Então você tem que focar, faz um bom planejamento e o principal, executa o planejamento. Sim. Mais importante do que planejar é executar. Exato. Né? E eu falo isso, e tem que ter muita perseverança, porque vão bater momentos de desespero, né? Você fala assim, cara, não vai dar, vai ter medo da concorrência, e você tem que ter aquele sentimento de que, cara, não, eu vou conseguir, tem que ter confiança. Sim, você tem que ter sangue nos olhos para matar essas matérias, tem que ter confiança. E por último, a última dica, coloca senso de urgência. Então, coloca uma data, cara, marca data, porque se você não marcar data, você fala, vou estudar 2, 3 anos, eu vou estudar 2, 3 horas por dia, você vai demorar 3, 4 anos para passar. E isso aí, sua vida tá passando também. Exato. Então, marca data e foca. Mas lógico, com bom senso em relação à disponibilidade que você tem, sua dificuldade, sua facilidade, né? Então, essa era a dica aí que eu queria dar. Ah, muito bom. Muito obrigada, viu, Paulo? Sério, com certeza você contribuiu, assim, muito para o pessoal que está começando a estudar agora para o TCU, com certeza. Que, gente, no começo todo mundo fica perdido. Então, assim, quando a gente traz alguém, que nem o Paulo, por exemplo, que já passou por isso, ele já teve várias outras aprovações também na vida antes do TCU, e aí teve mais essa, que foi o cargo também, assim, eu considero esse cargo excelente, excepcional. Bom. E assim, nossa, tá de parabéns. Muito obrigada mesmo por essas dicas pro pessoal. E assim, gente, você que tá aí, então, já se inscreva no canal. O canal é novo agora, então se inscreva, curta, comenta assim se vocês querem que eu traga outros aprovados de outras áreas também, de outras carreiras. Já pode dar ideia dos próximos entrevistados. E muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Deixa aí, tem um botãozinho vermelho aí, inscrever-se, clica nele. E, gente, sigam também o Paulo, pode falar qual que é o seu Instagram e seu YouTube? Meu Instagram é paulomoreira.jr e o YouTube é Paulo Moreira Júnior. Isso, ele posta várias dicas, viu, gente? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, vocês podem estar seguindo lá. Ele vai ter várias dicas além dessas, né? Com certeza. Para você estar se preparando tanto pro cargo, né, do TCU e para outros concursos também, né? Que tem várias metodologias que são aplicáveis, assim, para todos os concursos. Sim. Então, é isso. Até em breve. Tchau, tchau. Tchau.